Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como é que nós estamos? Vamos dar continuidade para nossas atividades. A gente tem trabalhado bem com estruturação, a gente tem trabalhado bem com compreensão textual. A gente tem já comentado sobre procedimentos de leitura. Nós temos algumas abordagens diferentes de leitura que a gente tem observado. Nós temos chamado a atenção para uma estratégia de leitura que se chama skimming, que vocês lembram muito bem. No skimming, nós fazemos uma leitura superficial, nós buscamos as informações gerais. No skimming, aquilo que nós chamamos de main idea. Então, nessa abordagem de leitura, que é a que a gente mais faz frequentemente, a gente está colocando em prática a habilidade de encontrar informações muito gerais, muito superficiais, para um relato também superficial de um determinado texto, de um determinado parágrafo, de um determinado artigo, de uma notícia, de revista, de jornal, alguma coisa. Então, é uma abordagem chamada de skimming, né? Para a qual a gente não tem uma expressão esta, que a gente não tem uma tradução específica. Uma outra abordagem diferenciada que nós conhecemos é a abordagem do scanning. Então, no scanning, eu não estou mais apenas buscando a main idea. Agora, no scanning, nós estamos buscando os specifics. Então, naquele texto ali, no corpo do texto, inicialmente, eu faço uma abordagem, uma leitura muito geral e vou colocar em prática a estratégia do skimming, buscando uma coisa geral. E quando eu encontro situações, contextos, tópicos, informações que me chamam muito a atenção, ali eu paro mais, eu vou com mais calma e lentamente eu vou em busca dos specifics, que são as ideias mais específicas, os detalhes que me interessam em um determinado trecho, que é o que nós estamos chamando de scanning, né? Então, só lembrando essas coisas que a gente já andou conversando tranquilamente. Então, é sempre muito importante a gente lembrar essas coisas, e eu também, hoje, eu estou trazendo a recomendação do uso de uma prática muito eficiente para memorização de tópicos, de estruturas, de cálculos, porque independe do que é que você está estudando, isso você aplica em qualquer ponto de estudo, independente de você estar estudando matérias como física, matemática, ou história, filosofia, ou a língua estrangeira, ou língua portuguesa, enfim. O que quer que você esteja estudando, trabalhando, você pode utilizar, e é muito eficaz, que chamamos de fichamento. O fichamento é uma prática que não é de hoje, é uma prática que já se utiliza há muito tempo e ela é muito eficiente, ela é absolutamente recomendada por neurolinguistas, não é? Estudiosos da assimilação, da memorização. E consiste em algo que dá um certo trabalho ficar fazendo. E por essa razão de dar um certo trabalho de estar fazendo, é que ela provoca uma memorização maior, né? Então, em que consiste isso? Você está com o seu módulo, o seu livro, o seu material de estudo de qualquer matéria, e durante a leitura, você pode utilizar ou lápis grafite para registrar as suas observações, o que te interessou mais, pontos de maior relevância, aquelas coisas que te chamam mais atenção, os pontos de dúvida também que você tem mais, né? Então você vai anotando.
não é necessário que sejam só dúvidas, mas aquilo que te chamou a atenção porque te interessa, né? Então você vai marcando. Você pode fazer as suas observações no lápis, com lápis grafite, você pode fazer suas observações com marca-texto também, você pode também usar post-its para não riscar, se caso não queira, riscar, escrever no seu material, mas o importante é que você registre no seu material frequentemente esses pontos aí. E claro, você passa suas anotações de maneira abreviada para o caderno. No caderno você vai anotando disciplina tal, página, por exemplo, inglês, página 214, inglês, página 200, deixa eu ver aqui, página 216, inglês, página 216. Então você coloca observações sobre graus dos adjetivos. E aí você coloca, chamou a atenção o comparativo de superioridade de adjetivos curtos. Chamou a atenção o superlativo de superioridade de adjetivos curtos. Então, de maneira que você tenha ali registrado, marcado com clareza tópicos, temas, anotações para colocar para seu professor, colocar para sua professora e assim interagir, tá? Interagir. Quando vocês estão em uma aula de videoaula, em um meeting, os professores perguntam, vocês estão com dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E a grande maioria fica calado. Gente, interajam, conversem com os professores, tá? Não é somente se você tem dúvida, mas se você pode mencionar que fez uma leitura, que observou determinado detalhe, que achou interessante isto, que concorda com esse ponto, mas não concorda com aquele outro, que viu em um outro material de forma diferente, então por que é dessa maneira? Interagir, pessoal, conversar bastante, é isso que é necessário nas aulas do meeting, nas videoaulas, tá? É uma maneira que nós temos realmente da gente conseguir chegar aos entendimentos. Então não fiquem, eu repito, quantas vezes forem necessário, não fiquem apenas escutando, porque aí a gente não tem uma interação mínima necessária, tá certo? Então essas são as recomendações iniciais de hoje e como eu mencionei agora há pouco, hoje nós já fizemos muita observação de leitura, de vocabulário, de estruturação. Agora, nossa observação de hoje é de revisão gramatical. Então, de fato, na página 216, nós estamos aqui, né, com o nosso módulo 4, tá certo? Então, na página 216, exatamente, nós temos aqui iniciando com uma revisão gramatical de graus dos adjetivos, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, vamos ver o que é que o módulo diz. Ele diz, o adjetivo em inglês não é muito diferente do português quando se trata dos graus. Claro, realmente a gente está trabalhando com conhecimentos bem semelhantes. Existem dois graus, obviamente, comparativo e o superlativo, the comparative, the superlative. O comparativo tem sua divisão bem clara e distinta em inferioridade, igualdade e superioridade. E o superlativo vai ser colocado em referência à inferioridade e superioridade. Então, vamos conversar aqui como é que esse detalhe acontece, né? Então, muito bem. Quando nós estamos trabalhando o comparativo, nós vamos verificar, eu tenho dois elementos, estou comparando esse aqui com este aqui, e o comparativo começa, por assim dizer, com o de inferioridade. Então, como é que eu me refiro a um comparativo de inferioridade? Eu estou dizendo que algo é menos
vem o adjetivo que determinada coisa. Menos alto que, menos interessante que, menos populoso que. Então, esse menos que, nós temos bem aqui, não é? O uso dele. Eu tenho a expressão less than, como vocês estão vendo aqui. Nesse pontilhado do meio aqui, nós teremos o adjetivo correspondente, seja ele quem for. Então, eu tenho frases do tipo... Miami is less populous than New York City. French is less used than English in Europe. This house is less comfortable than the other one. My laptop is less efficient than your laptop. That car was less cheap than my car. Então, eu estou fazendo os comparativos com less than, independente de quem seja o adjetivo, tá? Qualquer adjetivo que eu queira trabalhar vai caber nesse pontilhado aqui. Less than, menos que. Não tem problema se o adjetivo é este, se é aquele. Não há nenhuma modificação no adjetivo, ele aparecerá ali, naquele momento, naquele espaço, e pronto, está feita a frase. Tá? Quando a gente se refere ao comparativo de igualdade, que em língua portuguesa nós dizemos tão quanto, tão interessante quanto, tão legal quanto, tão caro quanto, então a gente vai trabalhar com a estrutura as. O primeiro tão, a palavra tão, vai ser esse primeiro as. O segundo tão vai ser esse outro aqui, as. E o adjetivo, obviamente, virá aqui no meio, novamente, independente de quem é o adjetivo. Eu posso trabalhar com qualquer adjetivo aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Tão legal quanto, tão caro quanto, tão importante quanto, tão bonita quanto, tão moderno quanto. Então, não tem problema, tá? Então, eu posso dizer frases do tipo this building is as tall as the next one. This project is as important as yours. That house on the beach is as expensive as the apartment in the other neighborhood. Today it is as hot as it was yesterday. Né? Então, as mais adjetivo mais as, tão quanto, e aí está o comparativo de igualdade. Independente de qualquer adjetivo, está tudo ok, não tem diferença nenhuma. Tá? E aí vamos prosseguir para o comparativo de superioridade, certo? Agora, com o comparativo de superioridade, nós vamos dividir os adjetivos em dois grupos. O grupo dos adjetivos longos e o grupo dos adjetivos curtos. Costuma-se dizer que mais que, quando eu vou trabalhar com o comparativo de superioridade, usando essa estrutura aqui, veja, more than, e com o adjetivo aqui no meio desse pontilhado aqui, more than, então costuma-se dizer, tá, isso aí é mais que, então trata-se do comparativo de superioridade. Isso está ok, está correto, mas apenas para adjetivos longos, os adjetivos considerados longos. A gramática vai nos dizer que adjetivos longos têm 3 ou mais sílabas e os adjetivos curtos têm 1 ou 2 sílabas. O problema é, divisão silábica na língua inglesa não é de jeito nenhum semelhante com a divisão silábica em língua portuguesa. Forma alguma, absolutamente diferente. Em muitos casos, em muitos momentos, na maioria deles, vai depender da etimologia
da palavra, do vocábulo, não é? Da palavra, e a etimologia é a sua formação primária, de maneira que a gente não vai encontrar uma nem algumas regras claras de divisão silábica. Então, fazer o quê? Em vez dessa preocupação, a gente vai contar as letras. Letras independem de palavra. Eu conto quantas letras tem uma palavra em qualquer idioma, que eu conheça e que eu não conheça. Então, para que eu trabalhe essa estrutura que nós temos aqui, more than, mais que, o adjetivo bem aqui, eu preciso trabalhar com adjetivos longos. E aí eu vou contar as letras. O adjetivo longo terá 7 ou mais letras, tá? Então, letras todo mundo consegue contar. E tendo o adjetivo 7 ou mais letras, eu posso inserir nessa estruturação, tá? Então, frases do tipo, São Paulo is more populous than Rio. Populous é um adjetivo longo, não é? Susan is more beautiful than her sister. Então, beautiful é um adjetivo longo, tá? This mobile was more expensive than mine. Então, expensive é um adjetivo longo, né? That film was more interesting than the one we watched before. Então, interesting é adjetivo longo. Então, esses adjetivos longos, 7, 8, 10 letras, eu vou trabalhar more than normalmente, sem problema. Agora, quando o adjetivo é considerado curto, e aí ele tem no máximo 6 letras, e aí a gente tem big, tall, small, pretty, cheap, large, short, high, low, short, tall, já disse, né? Então, esses adjetivos considerados curtos, com 1 ou 2 sílabas, mas aí eu posso verificar que ele vai ter no máximo 7 letras, aí sim a gente vai ter essa estrutura bem aqui. Onde nós temos essas duas linhas, aqui estaríamos com o próprio adjetivo, a ele vai ser adicionada essa terminação ER, esse sufixo ER, então eu tenho tall, taller, eu tenho small, smaller, eu tenho long, longer, eu tenho short, shorter e, claro, a palavra than, comparativa que ou do que. Então, eu posso dizer, por exemplo, basketball players are usually taller than football players, né? Eu posso dizer, por exemplo, the days in summer are usually longer than the days in winter. Eu posso dizer, por exemplo, my mobile was cheaper than yours. Eu posso dizer, por exemplo, John is shorter than his oldest brother. Então, eu estou fazendo essa comparação com os adjetivos curtos agora, tá? Então, inicialmente, esse é o grau dos adjetivos, nos referindo ao grau comparativo, tá certo? O grau comparativo. Isso é muito usual. Em inglês do dia a dia, nós estamos com frequência comparando coisas, fazendo referências gerais, e aí já vem o superlativo, tá? E o grau superlativo, que nós temos apenas duas formas, de inferioridade e de superioridade, eu estou deixando com vocês. Vocês vão dar uma procurada, vão ler sobre isso. Aqui está no nosso módulo, né? Na página 216. Leiam, anotem como é que funciona tudo isso. E eu quero que vocês comentem comigo no nosso próximo meeting, tá certo? Então vamos observar isso. O grau dos adjetivos no comparativo, fiz o comentário com vocês. O grau dos adjetivos do modo superlativo, vocês vão fazer o comentário comigo. Tá legal? Então ficamos por aqui. Aguardo os comentários de vocês.
Bye bye, everybody. Have a nice day.